Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Olá, temos o privilégio de ter o teólogo Luciano Ribeiro participando do nosso programa Abrindo a Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Luciano. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez aí estar com vocês nesse programa. Que Deus esteja mais uma vez também conosco aí, abrindo a palavra dele, que ele dê para nós a compreensão e entendimento que a gente precisa para mais um assunto esclarecedor, né, para todos nós, para o nosso telespectador, que possamos sempre estar nas mãos de Deus. Amém. Mas esperamos também a sua participação. Escreva seu ponto de vista, pois isto é muito importante para nós. Na mensagem anterior, entendemos que o Novo Testamento apresenta como dia santo o sábado. Foi neste dia que os cristãos continuaram se congregando para adorar e pregar. Porém, é fato que houve mudança, pois hoje a maior parte do mundo evangélico guarda o domingo. A pergunta de hoje é: quando e por quem foi efetuada esta mudança? Está profetizado isso na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Tem a Bíblia, a linguagem de hoje, a versão da linguagem de hoje, pastor João? Sim. Vamos ler nessa versão que ela é esclarecedora, assim, bem nítido esse verso. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Altíssimo Deus. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Na versão linguagem de hoje foi bem nítido aí que a lei de Deus seria mudada, seria alterada por ele. Quem é esse ele? Para que a gente entenda quem é esse ele, para que a gente identifique quem foi que mudou ali, vamos analisar o contexto desse capítulo. Então, nos versículos 3 a 8, nós lemos de 4 animais. Acompanha aí na sua Bíblia. Do versículo 3 até o versículo 8 do capítulo 7. Eu não vou ler aqui os versículos, mas você pode acompanhar. 4 animais nós encontramos nestes versículos. O primeiro animal que nós encontramos aqui é um leão com asas de águia. O segundo animal, um urso com 3 costelas entre os dentes. 3 costelas entre os dentes. O terceiro animal, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto animal, um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Aí complicou tudo agora, né? Para descobrir esse ele, a gente falou de tantos animais, de um leão, de um urso, de um leopardo, de um animal terrível e espantoso com 10 chifres. E agora? Parece que a gente complicou mais aí pro pessoal que está assistindo, viu? Não, mas a Bíblia se explica. É só você avançar um pouquinho mais o versículo 17. Leia para nós, por gentileza, irmão, o versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Aqui responde tudo. Já abriu sua Bíblia? Então abra aí. Capítulo 7, verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Então esses 4 animais significa 4 reinos universais que haveriam sobre a terra. É muito simples, né? A Bíblia explica. E quando nós começamos a estudar a história universal, a partir daquela época que Daniel teve essa visão e Daniel escreveu isso aqui, nós encontramos um reino universal existente naquela época de Daniel. Babilônia, o segundo reino universal a seguir de Babilônia. Os medos e os persas. Depois nós encontramos um terceiro reino universal. A Grécia. E na sequência, Roma. Roma passou a ter o domínio universal. Então nós encontramos aqui os 4. Agora, o quarto animal
que nós lemos no versículo 8, lá diz que ele tinha 10 chifres. E o que significa esses chifres daquele quarto animal, que é o quarto reino universal, né? Roma. É só você avançar um pouquinho mais aí, o versículo 24. O mesmo capítulo, versículo 24, explica o que são aqueles chifres deste quarto animal. Leia comigo. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, depois dos 10 chifres, levantaria um outro que derrubaria 3. Um outro chifre. Exato. Um outro chifre, que ao surgir esse outro chifre, 3 dos 10 iriam cair. E o versículo 25, o versículo seguinte, você leu o versículo 24, o versículo 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, este chifrezinho que ia nascer. Que derrubou 3. Este chifrezinho haveria de proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, ia cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus. Então, de um mesmo reino universal, haveria de surgir 10 reis ou 10 formas de governo. E aqui mostra de uma última que surgiria, e esta última haveria de fazer isso aqui. Proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus, ia perseguir os santos do Altíssimo, ia cuidar e mudar os tempos e as leis, ou a lei de Deus, os tempos e as leis. Os tempos das festas religiosas, né? E a lei de Deus. Então... Faz menção justamente desse, no verso 11 também, pastor. Olha, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E em paralelo, o verso 11 com o verso 21, eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Então esse chifre, ele se destacou dos demais, né? Ele fez um trabalho assim contra a igreja, contra os santos, contra a lei de Deus, mudando a lei de Deus. Então, a lei de Deus ia ser mudada? O sábado ia ser mudado? A Bíblia diz que sim. A profecia apontava uma mudança. E aponta quem faria esta mudança. De acordo com esse texto, nós entendemos que esta mudança seria efetuada por Roma. E por uma das formas de governo de Roma, a forma diferente de todas, né? E quando nós estudamos a história, nós encontramos a última forma de governo de Roma, que foi a Roma papal. Roma papal. Né? Que haveria de ter uma ligação direta assim, com o aspecto religioso, se envolver com as questões religiosas, né? Justamente porque aconteceu a conversão, né, do imperador romano, e aí ao se converter ao cristianismo, ele então traz os costumes e práticas pagãs também para dentro do cristianismo. Né? É quando nós começamos a ler livros históricos da história universal, nós percebemos em inúmeros documentários da história universal, mostrando que em 7 de março do ano 321 depois de Cristo, depois de Cristo, aconteceu o edito de Constantino, dizendo assim, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansassem no venerável dia do sol. E que dia é o dia do sol? Se nós analisarmos em inglês, por exemplo, Sunday. Dia do sol. Dia do sol. Domingo. Em alemão também quer dizer a mesma coisa. Dia do sol. E aí nós vemos claramente a lei sendo abolida, sendo mudada, né? A lei sendo modificada por ele,
por esse poder romano que tira a ordenança da lei que colocava o sábado como um dia sagrado, como um dia de guarda, e pede então para que seja adorado agora o dia do sol. Então nós já vimos isso em estudos anteriores aqui no nosso canal, que quando Jesus morreu, ele não aboliu o sábado. Os cristãos continuaram observando o sábado. Até 321 depois de Cristo, a igreja cristã ainda observava o sábado. Mas nessa época aqui, Constantino, né, fazendo parte agora da igreja, ele traz esses costumes, né? Antigamente o povo pagão adorava o sol. Então, para que esse costume não fosse esquecido ou deixado de lado por completo, então ele trouxe essa adoração ao sol para dentro da igreja, fazendo com que a mulher agora se tornasse uma mulher corrompida, uma prostituta, né? Nós encontramos esses termos quando nós estudamos em anexo o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, muito isso, né? Mulher virgem, mulher prostituta, a igreja se prostituindo, se corrompendo, saindo do bom caminho. Então, na verdade, encontramos a resposta aí, né? Quem mudou e quando foi mudado? Foi Jesus que mudou? A Bíblia apresenta uma mudança? Apresenta uma mudança profética desse poder aí que ia lutar contra Deus, contra o povo de Deus e ia mudar a lei de Deus. E este poder, a história comprova que mudou, se cumpriu com Roma, né, no ano 321. A princípio foi só um edito, alguém pode dizer, mas era uma lei civil, alguém pode até dizer assim. Mas, posteriormente, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, o domingo foi confirmado como dia de descanso cristão. Não é mais agora uma questão civil, mas uma questão religiosa. E a guarda do sábado foi abolida no concílio de Laodiceia. Então, a partir do concílio de Laodiceia, o sábado praticamente que deixou de ser seguido, de ser observado, com exceção de alguns apenas. Tanto que foi uma prática que iniciou a observância do domingo apenas pela Igreja Católica e hoje ela se estendeu a muitas e muitas denominações que fazem essa observância, esse costume, né? Como o dia de guarda, o dia de descanso, o primeiro dia da semana. E muitos alegam ainda, pastor Joel, que é porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E a gente viu aqui que Jesus ressuscitou e 300 anos depois ainda continuava a ser observado o sábado. Prova de que não foi por causa da ressurreição de Jesus que isso foi instituído, muito pelo contrário, né? É mais uma prova de que até na morte dele ele descansou no sábado. Resumindo o assunto de hoje, a profecia apontava uma mudança que seria feita por Roma. A história comprova que Roma efetuou tal mudança. Respondendo à pergunta de hoje, a mudança do sábado para o domingo foi feita por quem e quando? Eu imagino que você não tem mais dúvida. Não é verdade? Talvez alguém esteja pensando, isto tem alguma coisa a ver com o sinal da besta? O que é o sinal de Deus? E o que é o sinal da besta? Muito interessante este pensamento. E muito importante esta pergunta. No próximo vídeo, vamos falar sobre o sinal de Deus. E se a mensagem deste vídeo te esclareceu algum detalhe importante, ajude para que outros também assistam e recebam tal esclarecimento. Se inscreva neste canal, clique no joia, compartilhe e aperte no sino para ser avisado ao chegar o próximo vídeo. Até o próximo!